Cultivar orquídeas com excesso de chuva, um verdadeiro desafio. E é sobre esse problema que a gente vai falar hoje aqui no canal Orquifanáticos. Você é meu convidado para assistir esse vídeo até o fim. Convido vocês também para chegarem já deixando o like, se inscreverem no canal se não forem inscritos e ativarem o sininho de notificações para receberem sempre as notificações de vídeos aqui no canal. Lembrando que geralmente toda terça e toda sexta eu coloco vídeo novo aqui no canal. Então vocês já sabem o dia de estarem aqui conectadinhos aqui comigo, tá bom? Gente, sabemos que nos últimos meses as condições de clima e tempo não estão favorecendo o cultivo de orquídeas. E é exatamente isso que nós vamos abordar hoje. Vamos falar sobre o excesso de chuva no cultivo de nossas orquídeas. Como que a gente faz para amenizar? É possível a gente amenizar as consequências, os estragos provocados pelo excesso de chuva no cultivo de nossas orquídeas? Assista esse vídeo até o final que você vai ficar sabendo se é ou não possível, tá bom? Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês, os excessos sempre são problemas para as nossas orquídeas. Excesso de chuva, excesso de calor, excesso de frio, excesso de secura, excesso de rega, excesso de adubação. Tudo isso tem uma consequência e na maioria das vezes não são benéficas para as nossas orquídeas. E a gente vem então vivenciando no Brasil hoje, né, em grande parte dele, o excesso das chuvas. A grande maioria das pessoas cultivam as suas orquídeas em espaços abertos, aonde elas estão susceptíveis às condições atmosféricas, né, de precipitação, por exemplo. E aí, como que a gente faz então para amenizar o impacto das chuvas no cultivo de nossas orquídeas? O primeiro, muito lógico, é a gente conseguir cobrir o nosso orquidário com uma lona translúcida, daquelas leitosas. Geralmente a lona de 150 micras é muito boa para a gente poder fazer a cobertura do nosso orquidário, possibilitando assim que a gente tenha o controle sobre as chuvas nas nossas orquídeas, retirando ou não a lona quando for preciso, certo? Mas vendo que isso não é viável para muitos casos, então eu elenquei aqui algumas coisas que a gente tem que fazer para reduzir os danos provocados pelo excesso de chuva. Primeiro, ficar atento à previsão do tempo. Mas, Fernando, o que vai me adiantar ficar atento à previsão do tempo? Vai adiantar sim, tá? Calma aí, presta atenção. Primeira coisa, então, analisa as condições de clima, de tempo na sua região, certo? Então, se a sua região elas tem aí uma previsão de chuvas por mais de 3 dias, algumas coisas você já tem que pensar em fazer no seu cultivo. Se passar de 5 ou se tiver uma previsão de 1 mês de chuvas acima da média, essas coisas você deve fazer imediatamente. Primeira coisa, observar o substrato das suas orquídeas. A junção substrato e vaso vai garantir o seu sucesso ou não no cultivo das suas orquídeas nessa temporada de chuva. Por quê? Já sabemos, eu já cansei de falar aqui, que determinados tipos de vasos retêm mais umidade. Também já falei aqui muitas vezes que determinados tipos de substratos também retêm mais umidade. E aí, no seu cultivo, como você está utilizando esses materiais? Se você está utilizando esses materiais e a sua região tem as características de ter chuvas torrenciais ou está tendo agora nesse momento, talvez é hora de você parar, repensar e fazer um replanejamento para aí, longo prazo, você ter melhores resultados com as suas orquídeas, né? Por que a longo prazo? Pode ser que não seja de imediato esses benefícios, mas você vai sentir que a longo prazo esses benefícios, principalmente se a sua região tende a ter chuvas concentradas em determinadas épocas do ano, né? Você vai ver os benefícios depois. Então,
Antes de utilizar vaso plástico, utilize vaso de barro. Essa é a primeira dica que eu passo para vocês. O cachepô ou vaso de barro são produtos muito bons para a gente estar cultivando as nossas orquídeas nesses períodos de chuva. Porque o vaso de barro fornece maior drenagem, menor absorção, né, da água, né? Então a água não vai ficar tanto tempo acumulada no substrato. O cachepô, melhor dizendo, também, né, permite isso. Ele é vazado, como a gente pode ver, né? Ele tem esses furos aqui nas laterais, embaixo. Isso aqui permite que a água escoe mais rapidamente. Mas nada vai adiantar se o seu substrato for um substrato como esse, por exemplo, um substrato à base de esfagno. Se você está cultivando as suas orquídeas numa condição de chuva, numa condição em que está se arrastando aí há 2, 3 meses, chuvas consecutivas, né, que vem acontecendo de forma frequente, então você deve sim trocar o seu substrato. Mas Fernando, que substrato eu posso utilizar no lugar desses substratos que retêm mais umidade? Como por exemplo o esfagno, a fibra de coco, o chip de coco, a própria casca de pinos, né? Que materiais que eu posso estar utilizando? Gente, um dos melhores materiais para vocês utilizarem em regiões onde as chuvas são frequentes é a brita, né? De preferência a brita feita de gneiss ou a brita feita de granito, tá? Essa aqui é a brita basáltica. Eu não tenho acesso a outro tipo de brita aqui, mas se você tiver acesso à brita feita de gneiss ou a brita a partir do granito, ou ainda os seixos, aqueles seixos de rios, são perfeitos para você estar cultivando as suas orquídeas com o melhor resultado. Outra coisa que, se você não tem acesso a esse produto, você pode fazer a utilização do carvão com a casca de pinos. A casca de pinos já tem um pouco mais de umidade, então você pode fazer um mix, por exemplo, de carvão e macadâmia, se você tiver acesso. Carvão e macadâmia seria uma boa opção para você ter uma melhor aeração do substrato, né, uma melhor secagem do substrato a tempo, né, de você permitir que as raízes não fiquem tanto tempo encharcadas, tá? Elas vão ficar molhadas, mas não vão ficar ensopadas como elas ficariam, por exemplo, nesses materiais que eu citei aqui, como o esfagno. Então você tem que olhar o seu substrato. Se você está cultivando orquídeas, né, que utilizam materiais orgânicos que são de fácil decomposição, você tem que trocar rapidamente por materiais de melhor durabilidade, como o carvão, a macadâmia, o próprio granito, o gneiss, né, ou, né, o basalto mesmo. Se não tiver, vai a pedrinha aqui, o pedrisco de basalto, certo? Posso acrescentar outros materiais, Fernando, que não são tão porosos, como por exemplo o isopor? Posso misturar o isopor com a brita? Claro que pode, gente, e até favorece, né, você utilizar o isopor com a brita por questão mesmo de peso, né? Peso na bancada, peso na estrutura do seu orquidário. Mistura ali os dois materiais em proporções adequadas, que você vai ter aí com certeza sucesso. Mesma coisa, você pode estar utilizando o mix ali da brita com a macadâmia, com o carvão no cultivo, que também vai dar um ótimo resultado aí para suas orquídeas, beleza? Claro, né, você mudou esse substrato, você tem que entender que depois, no momento de secura, no momento que vai dar mais seca na sua região, você tem que regar mais. Isso é lógico, mas é importante, né? É melhor você regar mais do que você ter problema com excesso de chuva, com certeza, tá? O outro ponto que é importantíssimo para que a gente consiga ter um bom cuidado das nossas orquídeas é sempre a observação. Você está lá praticamente todos os dias, se possível, olhando as suas plantas, né? Quando eu falo olhando, olha o substrato, olha o vaso, olha como que tá, né, as raízes, olha como que tá aquela orquídea que está no tronquinho, olha as folhas,
olha a geral, porque nessa época, da noite para o dia, pode aparecer podridão negra, pode aparecer podridão parda, pode aparecer cochonilha, né? Então, calor e umidade, né, são os ambientes mais propícios para o aparecimento de pragas e de fungos, bactérias, enfim, né? Tem que estar no seu orquidário todos os dias olhando. Observou alguma coisa diferente? Pega a orquídea, separa das outras e vai ver com um especialista, com alguém que entenda do assunto, o que você pode fazer, tá bom? Não mexa na sua orquídea se você não tem noção do que você está fazendo. Não mexa na sua orquídea se você não tem todo o domínio, todo o conhecimento do que fazer naquela determinada situação. Tá certo? Procura um especialista, procura alguém que possa realmente te ajudar. Não procura grupo de Facebook, tá? Muito cuidado. Pode até colocar lá, mas filtra, né? Filtra o que o pessoal está comentando. Porque tem gente que vai dizer, usa babosa. Não, usa leite não sei o que. Usa não sei o que. Usa não sei o que. Gente, no final das coisas você tem que fazer um x-salada para poder utilizar, né, o produto na tua orquídea. Porque é tanta receita, é tanta gente dizendo tanta coisa que muitas vezes não tem nada a ver com a situação, né, que as pessoas acabam cometendo um erro maior, acabam se frustrando depois no cultivo das orquídeas, porque fulano X, cicrano Y acabou, né, dando uma dica errada. E aí a pessoa, não, é eu que fiz errado. Né? Às vezes a dica da pessoa não era correta, a pessoa fez uma conjunção lá de efeitos errados que possibilitou ainda mais o estrago, né, nas suas orquídeas, tá certo? Outra coisa que a gente deve ficar assim, né, ter noção, e é muito importante, é se você conseguir ter em mãos alguns preventivos. O que são preventivos? Fungicidas e bactericidas nesse período. Porque, como eu falei, períodos de excesso de chuva combinados com calor, aparece um monte de problemas. Como eu falei ali anteriormente, podridão, podridão disso, podridão daquilo, antracnose, doenças fúngicas, doenças bacterianas, pragas como cochonilha, tripes, ácaros, enfim, você vai ter aí uma série de problemas. Se você tem aí mais que 20, 30 orquídeas, alguns preventivos são importantes que você possa ter em mãos já para você evitar o contágio das demais orquídeas. Preventivos que eu falo, tanto fungicidas quanto alguns tipos de inseticidas para você evitar, né, problemas nas suas orquídeas. Afinal, você investiu quanto nas suas orquídeas? Já parou para pensar? Né? Quanto que você investiu em substrato, em vaso, no espaço, nas próprias plantas, para depois você perder? Tem que tomar cuidado, gente. Tem que colocar na cabeça aí que às vezes alguns investimentos a mais são super importantes para que você mantenha a sua coleção intacta de problemas, tá certo? Então, preventivos são importantes sim, né? E eles devem ser utilizados nessa época de excessos de chuvas, tanto fungicidas quanto bactericidas principalmente, tá? Fazer a aplicação, chamar alguma pessoa responsável, falar com um agrônomo ou com alguém que entende do assunto para que lhe indique qual é o melhor produto para a sua situação. Agora eu acredito que nós chegamos no ponto alto. Fernando, qual a melhor forma de cultivar orquídeas em locais de muita umidade, em locais de chuva, locais que chove bastante, torrencialmente 3, 4, 5 meses ao ano? Vou mostrar para vocês então qual a melhor opção. Olha aqui, gente, estou erguendo lentamente madeira. Não tem um material melhor para vocês cultivarem orquídeas do que o tronquinho, a bolacha, né, a madeira. Essa é a melhor opção, a mais segura para regiões que têm excesso de umidade, tá? Só que não adianta nada você ter a madeira boa e aí você entupir o cultivo lá de esfagno. Você vem lá e faz isso aqui, ó. Coloca um monte de esfagno na bolacha, no tronquinho, vai acumular uma umidade, você vai ter podridão também, né? Então dosa, gente. Se a sua região é úmida, se você tem a mão pesada para rega, diminui a quantidade de esfagno. É importante colocar esfagno?
para ajudar na umidade, é importante, só que tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado, porque se for em quantidades muito grandes, vai apodrecer as raízes das suas orquídeas da mesma forma. Não adianta estar na melhor madeirinha que você tenha aí. Vou mostrar para vocês uma planta aqui, que eu estava sem esfagno, com pouquinho esfagno, e aí eu fiz a utilização aqui do TNT. Amarrei a planta e o próprio TNT, ele já fornece umidade para a planta. Olha só, tá super bem, 2 hastes florais, aqui tá em botão, como a gente pode ver, ó, 3 botões. Aqui está as flores dela, uma planta maravilhosa. Olha só, gente. Então, né, é uma forma de cultivo que dá super certo. Melhor forma de cultivo que vocês possam ter aí é essa daqui. Faça uso e abuso então das madeirinhas de boa qualidade. Tronquinho de café, jacarandá, casca de peroba, cedro, roxinho, enfim. Madeiras que você possa ter na sua região, aí o angico, né, o manjoleiro que a gente chama aqui, o ipê, né, existem várias madeiras aí de boa procedência, de boa qualidade que vocês podem utilizar. O que ela não pode ser é lisa, madeira lisa, ela não enraiza bem. Tá? Então não adianta você tentar utilizar, por exemplo, um sarrafo, né, uma tábua que foi polida, não vai dar certo. E o ideal é que se for madeira assim, ó, tipo uma tábua, mesmo que ela seja rugosa, você encha ela de furinhos. Esses furos ajudam a orquídea a enraizar melhor. Ela vai enraizando dentro desses furinhos, ali depois que ela se agarrou, vai embora. Ainda mais em locais úmidos, né? Porque daí a umidade combinada, né, com a madeira vai ajudar no enraizamento ali, vai com certeza fazer uma explosão de raízes nas suas orquídeas, tá bom? Outra coisa que nós devemos evitar nesse período de chuva são as adubações orgânicas. Adubações orgânicas podem ajudar a contaminar as nossas orquídeas com fungos. Fungos e bactérias se proliferam muito bem em materiais orgânicos, como por exemplo torta de mamona, farinha de osso e outros materiais que vocês possam estar utilizando aí. Evita estar utilizando então nesse período esses produtos de adubação que possam ter origem orgânica. Prefira um produto químico. E por fim, sempre que a sua orquídea estiver com flores, como aqui a gente viu, você pega a sua orquídea lá do orquidário, ela está em botões assim, ó, começou a estourar o botão, você tira ela do seu orquidário, leva para um local de claridade, na sua varanda, dentro da sua casa, para que ela possa florescer lá. Porque se ela pegar a água da chuva, na verdade, o que vai acontecer, né? Além de ter o risco de dar fungo, né, por exemplo, botrites, mofo cinzento, ainda você corre o risco de ter as flores manchadas, né, pela água. A água da chuva, muitas vezes ela é carregada, né, de monóxido, de dióxido de carbono, de enxofre, né, de ácido sulfúrico, e tudo isso é muito sensível, né, acaba queimando, esses ácidos acabam queimando as pétalas e sépalas das nossas orquídeas, tá bom? Então, entrou em floração, tá abrindo os botões, leva para dentro de casa, não deixa pegar chuva nas flores, porque senão vai diminuir a durabilidade da floração da sua orquídea, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários. Cheguei até o final, Fernando. Comenta também se ficou alguma dúvida. Qualquer coisa, vocês já sabem, pode me chamar no grupo de WhatsApp que está na descrição do vídeo. Lembrem sempre de entrar nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook. Temos, como eu falei, o grupo de WhatsApp. Eu estou sempre disposto a estar respondendo vocês quando vocês precisarem, tá certo? Então é isso, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não vou terminar sem antes mostrar para vocês algumas florações que eu já estava esquecendo. Pessoal, eu não poderia terminar o vídeo sem antes mostrar para vocês essa preciosidade. Essa é a Cattleya velutina,
uma planta maravilhosa da região do Espírito Santo. Infelizmente já é considerada extinta na natureza. Essa planta foi salva, digamos assim, né? É até contraditório, mas ela foi salva pela reprodução em laboratório, né? Então foram plantas que foram coletadas na natureza que permitiram hoje que essa planta existisse, ao mesmo tempo que a coleta permitiu a extinção. Então é um pouco contraditório, mas o fato é que hoje a gente tem aí a possibilidade de estar adquirindo essa planta que não existe mais na natureza, uma planta maravilhosa, incrível. Essa planta eu adquiri do orquidário da Tribo, gente. Olha só. Ela tá com 2 hastes florais, vou mostrar a outra aqui. Uma planta de médio porte, pseudos bulbos bem finos e roliços, compridos. Uma característica dela é tanto as pétalas e sépalas elas serem retorcidas. Essa é uma característica, não é a planta que é de má forma não. Ela tem essa característica de ter as pétalas e sépalas retorcidas. E esse labelo, gente, esse labelo estriado é muito, muito lindo. É uma orquídea para vocês terem na coleção de vocês, com certeza. Outra planta que eu quero mostrar para vocês, que também tá um babado, gente, uma planta maravilhosa. Pena que temos aqui algumas manchas causadas pela geada, porque essa planta ela é litorânea, é uma planta de regiões mais tropical, litorâneo, e ela está aqui num clima subtropical. Então o frio, né, que deu aqui acabou queimando, manchando bastante a planta. Ó, tô passando a mão aqui, não é fungo, gente, não tem perigo nenhum. Essa aqui é uma Epidendrum rigidum. Vejam que as florzinhas são bem discretas. Conseguiu focar? Deixa eu virar para você aqui. Olha, as florzinhas são bem discretas, mas é um mimo, gente, muito maravilhosa. Ela floresce demais, dá várias flores no pendão floral, muito linda. A cor verde forte ali, um verde limão bem intenso. O labelo é muito discreto, é um verdinho mais intenso, muito bom, muito bonito mesmo. É isso, gente, queria mostrar então para você essa planta maravilhosa. Essa aqui é uma planta que gosta de bastante umidade, então ela está cultivada basicamente no esfagno com isopor. Só isso, né? Regas constantes e luminosidade baixa, uma planta que não gosta de muita luminosidade. Então essas são as 2 espécies que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Também já mostrei em outro vídeo, mas vou mostrar novamente para vocês contemplarem. Aqui a gente tem um denfal, um dendróbium, né? Um dendróbium híbrido, maravilhoso também, gente. Muito florífero, uma planta apaixonante. E aqui eu vou finalizar mostrando novamente a minha Cattleya. Essa é uma LC, eu acabei perdendo a identificação. Sabe aquelas identificações que desaparecem com o tempo? Então, foi uma que aconteceu aqui. Olha só que linda. Então é isso, gente. Deixa o joinha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!